o milagre que mudou a vida de Vitor. Vitor sempre foi um homem trabalhador. Desde jovem, aprendeu com o pai que honrar os compromissos e ser íntegro eram os pilares de um homem de bem. Casou-se com Ana, uma mulher doce e dedicada, e juntos construíram uma vida simples, mas feliz. Tiveram 2 filhos, Lucas e Sofia, e, mesmo com as dificuldades, nunca faltou o essencial em casa. Vitor era sócio de uma pequena serralheria com seu primo e amigo de infância, Carlos. Confiava nele como um irmão. Até que tudo desabou. Uma tarde, enquanto organizava os papéis do negócio, Vitor encontrou extratos bancários que não faziam sentido. Dinheiro sendo retirado sem seu conhecimento, despesas que não reconhecia. Ao investigar, descobriu que Carlos, além de desviar fundos da empresa, mantinha um caso com a secretária, uma moça jovem que trabalhava há pouco tempo na serralheria. A traição doeu mais do que o prejuízo financeiro. Era como se o chão tivesse se aberto debaixo de seus pés. Como ele pôde fazer isso? Vitor perguntava a si mesmo, todas as noites, enquanto Ana chorava em silêncio no quarto ao lado. Eu confiei nele como um irmão. As dívidas se acumularam. Os credores começaram a pressionar. A serralheria, que era o sustento da família, estava à beira da falência. Vitor tentou negociar, vender parte dos equipamentos, mas nada era suficiente. As noites eram de insônia, o estômago doía, e a pressão era tanta que ele começou a sentir tonturas e falta de ar. Um dia, depois de uma discussão acalorada com um fornecedor, sentiu o coração disparar. Assustado, procurou um médico que, após exames, diagnosticou uma arritmia cardíaca causada pelo estresse extremo. Senhor Vitor, o senhor precisa se acalmar, disse o médico, sério. Se continuar assim, o risco de um infarto é real. Mas como se acalmar quando tudo estava ruindo? Foi então que, em um domingo de manhã, enquanto caminhava sem rumo pelas ruas do bairro, Vitor ouviu algo que o fez parar. Era um canto suave, sem instrumentos, apenas vozes unidas em harmonia. Seguiu o som até uma pequena sala de reuniões, simples, com bancos de madeira enfileirados. Na porta, uma placa discreta, Congregação Cristã no Brasil. Dentro, homens de ternos simples e mulheres de vestidos modestos cantavam um hino que Vitor nunca tinha ouvido, mas que tocou seu coração. Em meio à tempestade, Jesus é meu guia. Nas horas de aflição, Ele é meu refúgio. Não havia banda, não havia palmas, não havia show. Apenas irmãos e irmãs, de pé, cantando com sinceridade. No fundo, um ancião de cabelos brancos, de postura serena, dirigia a reunião com uma Bíblia nas mãos. Vitor ficou parado na porta, observando. Ninguém o pressionou a entrar, ninguém o olhou com desconfiança. Apenas um irmão, ao passar, lhe deu um sorriso discreto e um aceno de cabeça, como se dissesse, entre, você é bem-vindo. Ele entrou. Sentou-se no último banco, envergonhado por estar de jeans e camiseta em meio a pessoas tão bem vestidas. Mas ninguém o julgou. O ancião leu um trecho da Bíblia, falou sobre a fidelidade de Deus nas provações, e então pediu que os irmãos orassem. Vitor nunca tinha visto aquilo, homens e mulheres, de joelhos ou de pé, com as mãos postas, falando com Deus como se ele estivesse ali, bem ao lado deles. Alguns choravam baixinho. Outros apenas sussurravam palavras que pareciam sair da alma. Quando o ancião pediu que quem quisesse fosse à frente para oração, Vitor sentiu algo estranho no peito. Não era dor física, mas uma espécie de chamado. Hesitou, mas então se levantou. Caminhou até o altar, tremendo. Um irmão mais velho, de rosto bondoso, colocou a mão em seu ombro e começou a orar por ele em voz alta, com uma fé que Vitor nunca tinha visto. Senhor, este irmão está carregando um fardo pesado, disse o irmão, com voz firme. Mas o Senhor conhece seu coração. Dá-lhe forças, Senhor. Mostra-te poderoso em sua vida. Vitor não conseguia falar. As lágrimas caíram sem que ele percebesse. Quando abriu os olhos, viu que vários irmãos estavam ao seu redor, com as mãos estendidas, orando por ele. Não eram palavras vazias. Era como se eles realmente acreditassem que Deus poderia mudar sua situação. Naquela noite, Vitor voltou para casa diferente. Ana percebeu logo. O que aconteceu? Ela perguntou, surpresa ao vê-lo mais calmo. Eu não sei explicar, respondeu Vitor.
Mas hoje eu senti que não estou sozinho. Nos dias seguintes, Vitor voltou à igreja. Aprendeu os hinos, ouviu os testemunhos de irmãos que haviam passado por provações ainda maiores e haviam sido livrados. Um irmão, que era dono de uma padaria, lhe ofereceu um trabalho temporário para ajudar nas contas. Outro, que entendia de leis, o ajudou a reorganizar as dívidas da serralheria. Mas o mais importante era a paz que ele sentia ao entrar naquele lugar. Não havia promessas de riqueza ou soluções mágicas. Apenas a certeza de que, se ele confiasse em Deus, as coisas se resolveriam no tempo certo. Um domingo, após a Santa Ceia, aquele momento solene em que os irmãos, em silêncio, partilhavam o pão e o vinho em memória do sacrifício de Cristo, o ancião anunciou que haveria um batismo nas águas na semana seguinte. Quem deseja ser batizado, que se apresente, disse ele. Vitor sentiu o coração bater forte. Sabia que aquele era o próximo passo. Naquela água, ele enterraria o homem cheio de amargura, de ódio pela traição, de medo do futuro. E sairia novo. No dia do batismo, sob o céu aberto, com os irmãos cantando hinos de gratidão, Vitor desceu às águas. Quando emergiu, sentiu algo que não conseguia descrever. Não era apenas alívio. Era como se uma carga tivesse sido tirada de suas costas. Agora, irmão Vitor, você é uma nova criatura, disse o ancião, colocando a mão em sua cabeça. Que Deus o abençoe e o guie. Nos meses seguintes, coisas inesperadas começaram a acontecer. Um cliente antigo, que havia ouvido falar da situação de Vitor, apareceu com uma proposta de sociedade em um novo negócio. Carlos, arrependido, devolveu parte do dinheiro desviado, não tudo, mas o suficiente para quitar as dívidas mais urgentes. A serralheria foi vendida, mas Vitor conseguiu um emprego melhor, com um salário que sustentava sua família sem aperto. E, o mais importante, sua saúde melhorou. As arritmias desapareceram. O médico, surpreso, disse que era como se o estresse tivesse sido apagado de seu corpo. Mas o verdadeiro milagre não foi apenas a resolução dos problemas. Foi a transformação dentro de Vitor. Ele aprendeu que a fé não era sobre ter todas as respostas, mas sobre confiar àquele que as tinha. Aprendeu que, na congregação cristã, não havia espaço para hipocrisia ou interesse. Ali, os irmãos não o julgaram por suas roupas, por seu passado ou por suas falhas. Eles simplesmente o receberam como família. Um ano depois, em uma reunião de testemunhos, Vitor se levantou. Com a voz embargada, contou sua história. Não para se exibir, mas para glorificar a Deus. Eu entrei aqui quebrado, disse ele. Mas Deus me reconstruiu. Não do jeito que eu queria, mas do jeito que ele sabia que era melhor. Ao final, o ancião sorriu e disse: Isto, irmãos, é a obra do Senhor. Não há traição que ele não possa perdoar, não há dívida que ele não possa pagar, não há coração que ele não possa curar. Basta confiar. E assim, entre hinos cantados à capela, orações sinceras e a simplicidade daqueles que servem a Deus em verdade, Vitor aprendeu a lição mais importante de sua vida: as batalhas não são nossas, mas do Senhor. E quando entregamos tudo a Ele, até as tempestades mais furiosas se acalmam. O tempo passou, e Vitor não era mais o mesmo homem que havia entrado naquela igreja com o coração cheio de amargura. Agora, ele chegava cedo para ajudar a organizar as cadeiras, ficava depois dos cultos para conversar com os irmãos que precisavam de um ombro amigo, e até mesmo começou a levar café e pão para os moradores de rua perto do templo. Sua vida tinha virado um testemunho vivo de que Deus não só perdoa, mas transforma. Mas o Senhor ainda tinha mais para fazer na vida dele. Certa manhã, enquanto Vitor orava no altar, o pastor se aproximou e colocou a mão em seu ombro. Irmão Vitor, Deus tem falado ao meu coração sobre você. Ele quer usar a sua história para abençoar muitas pessoas. Vitor sentiu um frio na barriga. Ele? Falando para os outros? Aquele que um dia tinha vergonha até de olhar nos olhos das pessoas. Mas pastor, eu não sei pregar, não tenho estudo, não tenho jeito com palavras, gaguejou. O pastor sorriu, como quem já tinha ouvido aquela desculpa antes. Não é sobre você, é sobre ele. Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. E você, meu irmão, foi escolhido. Naquela noite, pela primeira vez, Vitor subiu ao púlpito não para dar um testemunho rápido, mas para pregar.
Suas mãos tremiam, a voz falhava, mas as palavras saíam do fundo da alma. Ele não falava como um teólogo, mas como um homem que tinha sido arrastado do lodo e colocado em lugar firme. E foi justamente essa simplicidade que tocou os corações. No meio da mensagem, uma mulher na plateia começou a chorar. Era Dona Maria, uma senhora que há anos carregava o peso de um filho nas drogas. Ela se levantou, com as mãos trêmulas, e disse: Irmão Vitor, o Senhor está falando exatamente o que eu preciso ouvir. Parece que Deus mandou o Senhor aqui só por mim. E não foi só ela. Depois do culto, várias pessoas se aproximaram, um homem endividado, uma jovem com depressão, um casal à beira da separação. Todos queriam oração, todos queriam esperança. E Vitor, que um dia pensou que sua vida estava acabada, agora via Deus usando suas cicatrizes para sarar as feridas dos outros. Mas o maior milagre ainda estava por vir. Uma tarde, enquanto Vitor distribuía sopa para os necessitados na porta da igreja, um carro parou na frente. Do banco do motorista, desceu um homem que ele nunca esperava ver novamente, seu antigo sócio, o mesmo que o tinha traído anos antes. O rosto dele estava marcado pelo tempo e pelas escolhas erradas. Os olhos, antes cheios de arrogância, agora pareciam perdidos. Vitor, ele começou, com a voz rouca. Eu ouvi falar que você mudou. Que você está aqui, ajudando as pessoas, e eu não aguento mais, irmão. Minha vida está um lixo. Vitor sentiu o coração acelerar. Aquele era o homem que o tinha destruído. Aquele era o homem que, por anos, ele havia amaldiçoado em pensamentos. Mas quando olhou para ele, não sentiu ódio. Sentiu pena. E, estranhamente, sentiu amor. Entre, disse Vitor, colocando a mão no ombro do homem. Aqui você vai encontrar quem pode te ajudar de verdade. Naquela noite, os dois homens se ajoelharam juntos no altar. Um, que já tinha sido salvo. Outro, que estava começando sua jornada. E enquanto oravam, Vitor entendeu o plano de Deus, ele não só o tinha libertado, como agora o usava para libertar outros. Anos depois, Vitor não era mais um ex-presidiário, um traído, um quebrado. Era um servo. Um pai, porque Deus lhe deu a bênção de criar 2 filhos adotivos, resgatados das ruas. Um marido, porque o Senhor restaurou seu casamento com uma mulher que, como ele, tinha sido ferida pela vida, mas encontrou refúgio na fé. E, acima de tudo, era um homem em paz. Toda vez que olhava para trás, via a mão de Deus em cada detalhe, naquela irmã que o convidou para a igreja, naquele pastor que não desistiu dele, naquela palavra que o fez chorar no altar. E entendia que o milagre não tinha sido só a mudança em sua vida, mas a certeza de que, não importa quão fundo a gente caia, Deus sempre estende a mão. Porque na Universal e em qualquer lugar onde o Espírito Santo age, não há vida tão destruída que não possa ser reconstruída. Não há pecado tão grande que não possa ser perdoado. Não há noite tão escura que não possa virar dia. Basta crer. Basta entregar. E deixar Deus fazer o resto. Naquela manhã de domingo, enquanto se preparava para mais um culto, ele sentiu algo diferente no ar. Não era só a alegria de estar vivo, de ter uma família restaurada, de acordar sem o peso da culpa. Era como se Deus estivesse lhe dizendo: agora é a sua vez de estender a mão para alguém. E foi então que, ao entrar na igreja, seus olhos se encontraram com os de um jovem no fundo do templo. O rapaz tinha o olhar vazio, as roupas amassadas, as mãos trêmulas. Parecia carregar o mundo nas costas. Ele conhecia aquele olhar, era o mesmo que tinha anos, quando achava que não havia saída. Sem pensar 2 vezes, aproximou-se e sentou ao lado do jovem. Não disse nada no início, só ficou ali, como um farol silencioso. Até que, depois de alguns minutos, o rapaz quebrou o silêncio com uma voz rouca. Eu não deveria estar aqui. Não mereço. Ele sorriu, porque já tinha ouvido essas palavras antes e as tinha dito também. Eu também achava isso, respondeu, calmamente. Até o dia em que entendi que não é sobre merecer. É sobre precisar. E você, meu irmão, precisa de Jesus tanto quanto eu precisei. O jovem abaixou a cabeça, e ele viu as lágrimas caírem. Não precisou perguntar o que havia acontecido, a dor falava por si. Droga? Álcool? Traição? Dívidas?
Não importava. Ele sabia que, ali, naquele lugar, havia uma resposta. Vamos lá na frente, disse, colocando a mão no ombro do rapaz. Hoje é o seu dia. E assim, como alguém que já tinha sido puxado das trevas, ele guiou aquele jovem até o altar. Não com palavras bonitas, mas com a força de quem sabe que só Deus pode transformar uma vida. Quando o pastor começou a orar, ele sentiu o mesmo fogo que um dia o havia libertado. O jovem chorava, balançava, como se uma batalha invisível estivesse acontecendo dentro dele. E então, de repente, veio o grito, não de dor, mas de alívio. O peso tinha ido embora. Depois do culto, o rapaz, agora com os olhos brilhando, abraçou-o forte. Como eu faço para não voltar atrás? Perguntou, ainda tremendo. Ele sorriu, porque conhecia a resposta. Você volta aqui. Todo domingo. Toda quarta. Todo dia que precisar. Porque a fé não é um remédio que você toma uma vez e fica curado. É uma caminhada. E nessa caminhada, você não está sozinho. Anos depois, aquele jovem, agora um homem, um pai, um servo de Deus, contaria essa história para outros que chegavam quebrados à igreja. E assim, o ciclo continuava, uma vida transformada alcançando outra, provando que, na Universal, os milagres não são exceção. São a regra. Porque quando Deus começa a agir, não há limite para o que Ele pode fazer. E tudo começa com um simples passo: entrar pela porta da igreja e dizer, de coração, aqui estou, Senhor. Faz em mim a tua vontade. Aquele homem que um dia entrou arrasado na Universal, com as mãos trêmulas e o coração cheio de culpas, agora estava de pé no púlpito, olhando para uma igreja lotada. Não era mais um pastor, não era um líder famoso, era apenas um servo que carrega no rosto a marca de quem foi tocado por Deus. E naquela noite, ele via nos olhos de cada pessoa ali o mesmo desespero que já tinha sentido. Eu sei o que alguns de vocês estão pensando, disse ele, com a voz firme, mas emocionada. Será que Deus ainda pode me usar? Depois de tudo que eu fiz, será que tem jeito? Meus irmãos, se eu estivesse aqui só para dar um testemunho bonito, diria, claro que tem. Mas não estou. Estou aqui para dizer que já tem. Porque quando você põe os pés nesta casa, o inimigo já perdeu a batalha por você. Ele fez uma pausa, e o silêncio na igreja era tão profundo que dava para ouvir o choro abafado de alguém nos bancos de trás. Então, continuou. Há 5 anos, minha filha nasceu com um problema no coração. Os médicos disseram que ela não ia sobreviver. Minha mulher chorava no meu ombro, e eu me lembrei da primeira vez que entrei aqui. Da vergonha que senti. Da voz do pastor dizendo, Deus não olha seu passado, Ele olha seu coração. Naquela noite, eu me ajoelhei no mesmo lugar onde anos antes eu tinha chorado por misericórdia. E disse, Senhor, a minha filha é tua. Se o Senhor me deu força para sair das drogas, do crime, da vergonha, o Senhor pode curar ela também. Um homem na plateia levantou a mão, enxugando as lágrimas. E a menina? Como está ela? O servo sorriu, e os olhos brilharam. Ela está aqui. Apontou para uma fileira perto do altar, onde uma menina de cabelos cacheados, vestida de branco, acenava tímida. Os médicos não entendem. Dizem que foi a remissão espontânea. Mas nós sabemos, não é? Milagre tem nome. Tem endereço. E muitas vezes, tem hora marcada, quarta, às 20 horas. Domingo, às 9 horas. Ou quando você decide que não aguenta mais viver sem Deus. Nesse momento, uma mulher se levantou no fundo da igreja. Ela tremia, segurando um papel amassado, um exame médico. Sem dizer nada, começou a caminhar em direção ao altar, como se arrastada por uma força maior. O servo estendeu as mãos para ela. Chega aqui, filha. Deus já te viu antes de você entrar por essa porta. E enquanto a mulher se ajoelhava, chorando, ele orou com ela. Não foi uma oração longa, cheia de palavras difíceis. Foi igual àquela que um dia alguém tinha feito por ele, simples, direta, cheia de fé. Senhor, esta filha tua veio até aqui porque não tem mais para onde ir. Mas o Senhor sabe que ela não veio sozinha. Veio com o diabo nas costas, com a doença, com a vergonha.
Mas hoje, neste lugar, o Senhor vai mostrar que o inimigo não manda aqui. Em nome de Jesus, eu determino, saia. Esta mulher é propriedade de Deus. Um silêncio. Então, como um sopro, a mulher solçou. Não foi um grito, não foi teatro, foi alívio. Algo dentro dela se quebrou, e algo novo nasceu. Quando ela se levantou, o papel do exame estava no chão, pisoteado, como se não tivesse mais importância. O servo pegou o microfone de novo, mas não precisava dizer mais nada. Os olhares na igreja já falavam por ele. Ali, entre aquelas quatro paredes, não havia mais viciados, doentes, endividados, traídos. Havia filhos. Filhos que, como ele, um dia descobriram que a Universal não é só um lugar onde se pede milagre. É o lugar onde o milagre te encontra. E enquanto as pessoas se abraçavam, cantavam, choravam, lá fora, na calçada, um homem parou. Ele olhava para o prédio iluminado, as mãos nos bolsos, o rosto marcado pelo cansaço da vida. Talvez fosse um curiosos. Talvez fosse alguém que, como aquele servo anos atrás, não tinha mais forças para lutar sozinho. Dentro da igreja, o servo sentiu algo, um chamar no espírito. Virou-se para a porta, como se esperasse alguém. E sorriu. Porque ele sabia, a próxima história de milagre já estava começando. O passo que mudou tudo. O homem na calçada hesitou. As vozes dentro da igreja pareciam chamá-lo, mas o orgulho e o medo seguravam. O que eu faço aqui? Deus não ouve gente como eu. Mas então, como se arrastado por uma força invisível, seus pés moveram-se sozinhos. A porta se abriu antes que ele a tocasse. Dentro, o servo que antes chorava agora estendia a mão. Não com palavras, mas com um olhar que dizia: eu também já estive aí. O homem caiu de joelhos. Não por fraqueza, mas porque, pela primeira vez em anos, sentiu que poderia se levantar. As mãos que o ergueram não eram só do servo, mas de dezenas que, sem saber seu nome, já o chamavam de irmão. E quando o pastor orou, não foi um pedido, foi uma declaração: o que o inimigo roubou, Deus restaura em dobro. Naquela noite, dívidas foram canceladas, vícios quebrados, corações sarados. Mas o maior milagre não foi o que aconteceu com aquele homem, foi o que aconteceu nele, a descoberta de que, mesmo quando desistimos de nós mesmos, alguém ainda acredita. A lição que fica. Milagres não são apenas curas instantâneas ou soluções mágicas. São encontros. O servo que voltou para buscar o homem na porta entendeu isso: a fé não é esperar por um sinal, é ser o sinal para alguém. A igreja não é um hospital para perfeitos, mas um lar para os que quebraram. E o maior milagre? Descobrir que, quando achamos que estamos pedindo ajuda, na verdade somos a ajuda que alguém esperava. Naquela noite, duas vidas se transformaram: a do homem que entrou arrasado e saiu renovado, e a do servo que aprendeu que carregar a luz não é um fardo, é um privilégio. Porque milagres não caem do céu, eles começam quando estendemos a mão.